Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos rapidamente do texto que está lá em Mateus capítulo 14, quando Jesus manda os seus discípulos atravessar o mar, para o outro lado, de barco. E no meio do caminho, os discípulos enfrentam uma tempestade. Eu também queria fazer um comentário a respeito daquilo que está escrito lá em Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao versículo 27, também em outro contexto, quando Jesus estava também no barco, já estava no barco os discípulos, eles atravessando ali o mar da Galileia, eles foram surpreendidos por uma tempestade. No primeiro caso, lá de Mateus capítulo 14, Jesus havia curado muitas pessoas. Jesus mandou os discípulos se adiantarem, entrar no barco e atravessar para o outro lado. E Jesus se retirou para poder orar. E quando os discípulos estavam no meio da noite, no meio do mar, abateu contra eles uma tempestade violenta. E esses discípulos se viram numa situação difícil. E olha que eles eram pescadores, estavam experimentados, tinham experiência com o mar, mas de repente veio aquela tempestade e eles começaram a se ver numa situação muito difícil, muito vento, ondas altas, e eles ficaram numa situação muito difícil. E de repente, no meio da noite, eles viram alguém andando sobre as águas. Se apavoraram, se desesperaram, estavam desesperados pela situação da tempestade, e por ver um vulto andando sobre as águas, aí aumentou também o desespero daqueles homens, e o texto vai dizer que eles começaram a gritar de medo, de pavor. Mas Jesus diz para eles: não temam, sou eu. E Pedro vai dizer ao Senhor: Senhor, se és tu, manda que eu vá te encontrar sobre as águas. E Jesus disse para Pedro: Pedro, vem. E Pedro começou a andar sobre as águas. Enquanto ele olhou para Jesus, ele não naufragou. Mas no momento em que Pedro olhou para as circunstâncias, para um momento ali, pelo vento, pelas ondas, Pedro, que estava andando sobre as águas, olhando para Jesus, começou a afundar e ia se afogando. E ele grita para Jesus: Mestre, salva-me. E o Senhor estende as mãos para ele, toma ele pelas mãos e coloca ele dentro do barco. Queridos, nós estamos passando por esse momento. Um momento em que a vida, a situação, a circunstância, o mar da vida está turbulento, está um momento de angústia, um momento de desespero, e parece que nós não estamos vendo, assim, luz no fim do túnel. Mas na verdade, Jesus nunca abandonou seus discípulos. Na verdade, Deus nunca abandonou o seu povo. Se nós formos ver a respeito das travessias, nós vamos ver, por exemplo, que o povo de Israel, diante de um momento difícil, que na frente tinha o mar vermelho e atrás tinha o exército de Faraó, eles tiveram também que atravessar o mar. E Deus deu escape para ele no meio do mar. E olha que Deus abriu o mar no meio e fez com que o seu povo passasse de pés enxutos. E eles atravessaram o mar. Do outro lado do mar, eles glorificaram a Deus. Em outro momento, eles tiveram que atravessar o deserto. E Deus estava ali com a coluna de fogo à noite e durante o dia com a nuvem, protegendo o seu povo. Deus nunca desamparou o seu povo. Deus nunca desamparou os seus servos. Em outro momento, eles tiveram que atravessar o Rio Jordão para poder chegar na terra de Canaã e se tomar posse da terra prometida. Mas Deus, mais uma vez, conteve as águas e eles atravessaram o Rio Jordão de pés enxutos.
Em todo momento que nós vamos ver da travessia do povo, Deus estava lá para poder ajudá-los, ampará-los. No outro momento, lá em Mateus capítulo 8, do versículo 26 a 27, 23 a 27, nós vamos encontrar também um texto que fala da travessia. E nesse momento, Jesus está dentro do barco, mas ele estava exausto, porque ele havia curado, ele havia feito uma obra tremenda ali, muito exaustivo, orar pelas pessoas, curar pessoas, não é fácil, é uma multidão. E Jesus estava exausto. E diz o texto que ele estava no barco, ele estava dormindo. E quando os discípulos chegaram no meio do mar, de repente, veio uma tempestade, tal que eles desesperaram da própria vida. E aí eles se lembraram, que a capacidade deles de lidar com o mar não era suficiente. E eles disseram, vamos chamar o mestre. E quando eles chamam Jesus, Jesus repreende o mar, Jesus repreende o vento e tudo se acalma, porque Jesus estava no barco com eles. Sabe, quando Jesus está no nosso barco, por mais que as tempestades possam ser difíceis, pode ter certeza que Ele vai trazer calmaria, que Ele vai trazer solução, que Ele vai trazer providência, que Ele vai acalmar as tempestades, que Ele vai nos guardar, que Ele vai nos proteger. Não precisamos nos desesperar. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Além do mais, eu queria relembrar vocês, porque eu já disse isso no outro vídeo, que o nosso Jesus, Ele não está apenas sentado no trono. Ele está lá sentado no trono, sim, mas o texto de Romanos vai dizer, lá capítulo 8, que esse Jesus que está sentado no trono, ele não está lá parado, assistindo tudo, de braços cruzados. O texto vai dizer que ele intercede por nós. E vai dizer ainda que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu queria deixar essa palavra de esperança para você, que tenha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O Senhor está contigo. O Senhor te guardará. O Senhor te protegerá. O Senhor é aquele que te guarda. O Senhor é aquele que te protege. A palavra em Salmos 91 vai dizer aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, este pode dizer ao Senhor, tu és o meu escudo, tu és a minha fortaleza, o meu refúgio, em quem confio. Escuta o que eu quero dizer para você. Se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então você pode convidá-lo e dizer, Senhor, entra no barco da minha vida. Senhor, não estou aguentando essa tempestade. Senhor, me ajuda nesse momento. Jesus, tem misericórdia de mim. Entra na minha vida, acalma o meu coração, acalma o meu mar, acalma a minha tempestade. E pode ter certeza de uma coisa, se você fizer uma oração e convidar Jesus sinceramente para entrar no barco da sua vida, jamais você vai ficar decepcionado. O texto do Salmo 34 vai dizer, aqueles que olham para ele estão iluminados, jamais serão decepcionados. Está escrito lá no Salmo 34. Davi vai dizer lá no Salmo 34 que ele clamou ao Senhor, o Senhor o livrou de todas as suas angústias. Deus é aquele que nos livra das angústias. Então, que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue derramando graça e paz sobre o seu coração e sobre a sua família. Que Deus te abençoe.